Meus queridos irmãos, muito bom dia mais uma vez a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos nós, amém. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 3, inicialmente vamos ver esse texto, nós faremos a leitura a partir do verso número 23, o pastor Alexandre na última aula, ele foi até a seção 2 e introduziu brevemente a seção 3, então eu vou retomar a partir dela, tá? A partir da seção 3 da nossa Confissão de Fé, capítulo 6, que vai tratar da queda da humanidade, do pecado. Então, meu desejo é, se Deus permitir, a gente chegar até o final deste capítulo. Todavia, vamos seguindo aqui dentro de uma batida normal, para que a gente aprenda o máximo possível de cada um desses temas, que certamente são de grande importância para cada um de nós, tá bom? Então, Romanos, capítulo 3, nós vamos orar e depois eu farei a leitura do verso 23 até o verso 26, tá bom? Senhor Deus, nosso Pai, graças te rendemos por esta manhã, onde nos reunimos com alunos desta escola dominical para buscar a presença do Senhor e aprender do Senhor segundo a tua palavra. Vendo esta doutrina tão importante, ó Deus, e que tem tantas implicações para a nossa vida hoje, que o Senhor nos ajude a compreender, a praticar, de tal modo que a nossa vida seja norteada pelos princípios claros da tua palavra. Assim oramos em Cristo, rogando a graça do Senhor sobre cada um de nós, a começar em mim, em nome do Senhor Jesus, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém, amém. Então, Romanos 3, 23 a 26, assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós vamos falar de pecado, embora pareça ser um assunto muito pacífico, humanamente falando, porque os homens, de modo geral, têm uma noção do que é pecado, não é? Tanto é que as pessoas têm esse sentido de certo e errado, não é? E forjam até alguns jargões, tipo assim: quem é que não peca? Eu acho que você já ouviu isso, né? Não há ser humano sem pecado. E estas frases parecem, de algum modo, trazer uma percepção de que aquela pessoa que diz isso tem de fato conhecimento de causa, mas não é assim. Sobretudo porque essas falas, quando elas acontecem, na grande maioria das vezes, elas são postas à parte daquilo que a própria Bíblia nos diz sobre o pecado, como, por exemplo, o conceito de pecado. Só isso aí já seria suficiente para a gente já separar muita gente que diz frases como eu falei agora há pouco. A Bíblia nos diz que pecado é toda a transgressão da lei de Deus. Qualquer outra coisa que alguém puser como pecado, não estando dentro desse conceito, não é pecado. Então, por exemplo, não é pecado necessariamente usar uma calça. Não é pecado cortar cabelo. Mas tem gente que, por conta deste conceito, leva sobre si uma culpa grande, porque na cabeça dela, ao fazer estas coisas, que esse teu exemplo poderia ser outros, elas estão o quê? Pecando. Mas o que Deus nos mostra é que pecado é a transgressão da lei de Deus. Portanto, eu preciso saber antes o que é que Deus ordena, para então saber se eu estou pecando ou não, e de repente ter culpa real mesmo, porque eu transgredi a lei do Senhor. Então, isso nos mostra, irmãos,
que nem todo mundo que diz conhecer sobre o pecado, conhece sobre o pecado. Então, se no conceito já tropeço, imagine nas demais consequências disso. Quando nós então vamos para a nossa confissão de fé, estudar sobre pecado, logo na seção 1 e 2, nós somos informados, irmãos, que o ingresso do pecado no mundo se deu através dos nossos primeiros pais, a saber, Adão e Eva. E sendo Adão nosso representante federal, quando ele pecou, logicamente todos pecaram, que é exatamente o que temos aqui no texto de Romanos capítulo 3, verso 23, que lemos: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aqui Paulo está trazendo à luz aquilo que ele já falou anteriormente, da nossa comum condição em Adão de caídos. Então a nossa confissão de fé já começa mostrando isso, que depois de Adão, após a queda, todos que vieram por geração ordinária, todos, sem exceção, são pecadores. Sem exceção, não importa. A única exceção que temos, porque a geração se deu de modo sobrenatural, é o Senhor Jesus Cristo. Então não existe essa ideia de que o homem nasce bom e o ambiente corrompe. Isso é uma mentira à luz da Escritura. Mas tem muita gente que fala isso e acredita nisto. Não é assim. A outra coisa que nós cremos também à luz da Escritura e que foi esboçada na confissão de fé é sobre os efeitos da queda, tanto nos nossos primeiros pais como em nós. Isso aconteceu. Então, as mesmas coisas que aconteceram com Adão, no sentido da sua depravação total, porém não final, também nos atingiram. E aí nós lemos naquela oportunidade, eu lembro aos irmãos, o Salmo 51, quando Davi diz, né? Eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Ali então a admissão da pecaminosidade herdada, da condição caída, depravada, que ele herdou de Adão, e logicamente se refere também a nós hoje. Então, aquilo que aconteceu com Adão se estendeu por toda a humanidade. No dia de hoje, irmãos, eu gostaria que a gente contemplasse, de uma maneira mais específica, estes efeitos da queda, como que essas questões se desdobram e qual é a provisão de Deus para a nossa vida. E a gente vai ver isso por 4 passos. Primeiro, nós vamos ver os efeitos da queda sobre a humanidade, de modo mais específico. Depois nós vamos ver que as transgressões atuais, elas decorrem do primeiro pecado, ok? Então, os pecados que nós cometemos hoje são decorrência do primeiro pecado. A terceira coisa que nós vamos ver é a persistência da nossa natureza corrompida, mesmo depois da regeneração. Então, até a vinda de Cristo, mesmo regenerados, experimentarão essa corrupção da natureza, vão ter que conviver com isso, logicamente debaixo da graça de Deus. E finalmente nós vamos ver como Deus é justo quando aplica a sua ira sobre o pecador, que está em Adão, logicamente, e convive com as consequências da queda. Então, diante disso, vamos então para essa primeira questão de hoje, que são os efeitos da queda sobre a humanidade. Se você está com a sua confissão de fé, por favor, abra aí a confissão no capítulo 6, seção 3, que diz assim, eu vou ler como deve estar aí na sua confissão também. Sendo eles o tronco de toda a humanidade, aqui ele está se referindo a Adão e Eva, o tronco, tá bom? Então, se você fosse fazer a sua árvore genealógica, lá no início, para todos nós está quem? Adão e Eva. De um só, fez toda a raça o quê? Humana. Então, aquela ideia de que criou em um canto, outro em outro, não. O primeiro foi quem? Adão, e dele, Eva, vieram todos os demais, tá bom? Então ali não é uma história isolada, que reflete a mesma história em outros lugares, não. De Adão veio um. Então desse tronco, né, toda a humanidade, veio também o delito dos seus pecados sendo imputado a seus filhos. Essa ideia aqui é muito importante, porque, irmãos, quando nós vamos falar de justificação pela fé, há o conceito de imputação da justiça. O que é isso? O Senhor Jesus Cristo foi o único justo que andou aqui na terra. Ele não cometeu pecado nenhum. E ele foi condenado, injustamente condenado,
ok? Porque ele não tinha pecado, e existem vários depoimentos disso, e ele morreu. Então ali você tem um justo sofrendo pelos injustos. Quando ele morre e a obra dele é aceita pelo Pai, então o Pai declara que, naquele momento, ele sofreu todo o peso da sua ira, ok? Sendo ele justo, e ele então se tornou o justificador de muitos. Por quê? Porque ele foi o único justo. A justiça de Cristo é imputada aos injustos que são eleitos de Deus. Então, ele pega a justiça, que é um ato declaratório, né? Pega esse mérito de Cristo e aplica aos eleitos. Que não recebe isso? Imputação da justiça. Em linhas gerais é isso. Eu não sou justo, mas eu fui declarado justo. Eu me tornei justo? Não, eu fui justificado, porque eu continuo pecando. Quem não pecou foi Cristo, mas o Senhor pegou os méritos da obra de Cristo e aplicou a mim. No caso de Adão é o sentido reverso. Ele pegou toda a injustiça de Adão e ela foi imputada a toda a humanidade. Então, assim como Adão é injusto, porque pecou, transgrediu, não é? Toda a injustiça dele foi aplicada a quem? A toda a humanidade. Então, quando você lê na confissão aí o seguinte, ó, o delito dos seus pecados foi imputado a seus filhos. Então, quem são os filhos de Adão? Todos aqueles que vieram da sua união com Eva. A partir dali, todos tiveram por imputação o quê? A mesma injustiça de Adão. Por isso que nascemos em pecado, e em pecado nos concebeu o quê? A nossa mãe. Então, não há um só ser humano, depois de Adão e Eva, que tenha nascido justo. Todos, por imputação, foram declarados o quê? Injustos. Então, naturalmente, quando nós nascemos, já nascemos o quê? Condenados. Por conta de quê? Por causa dessa imputação de injustiça da parte de Adão do que ele fez. Então, a confissão diz isso aqui: todos tiveram imputados a si, por causa de Adão, essa injustiça. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Abriram? Eu vou ler a partir do verso de número 26. Diz assim, ó: de um só. Quem é um só? Quem é esse um? Adão. De um só. Aqui é o apóstolo Paulo discursando no Areópago, tá? Atos 17, 26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua o quê? Habitação. Então, de um só ele fez o quê? Todo mundo. Ok? Então, quem veio depois dele é justo ou injusto? Justo ou injusto? Injusto. Por quê? Porque pecou lá comendo do fruto proibido? Não. Porque por imputação foi declarado injusto. Porque tinha um representante. Ok? Uma vez a pessoa, pai, pastor, isso não é injusto, não. Eu disse, meu filho, olha, a gente pode pensar um bocado de coisa, mas vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que você fosse um chefe de família e você fizesse um mau negócio, financeiramente falando, né? Você tinha uma condição boa e você fez um mau negócio. E nesse mau negócio que você fez, você perdeu tudo. Quem negociou? Foi seu filho ou foi você? Isso fui eu. E quem está perdendo lá, padecendo? Vai ter que sair do colégio bom, vai ter que andar de ônibus, né? Não vai ter mais roupa todo dia. Ele está sofrendo. Mas não foi ele que negociou. Foi você. Então, o seu erro, representativamente, trouxe consequências para os seus filhos.
Ora, se é assim na questão de um negócio, imagine o que diz respeito ao aspecto moral diante de Deus. E seu filho não pediu para nascer de você. Os filhos gostam de dizer isso, né? Eu não pedi para nascer. Agora foi o efeito reverso, né? Ele é seu filho. Como é que você vai fazer agora? E se ele disser para você que é injusto, você vai responder o que para ele? Meu filho, é injusto mesmo. Você vai ter que dizer para ele que, como representante da família, o seu erro trouxe consequências para quem? Para ele. Não tem como nós fugirmos da questão da representatividade. Por quê? Porque essa é uma estrutura divina e nós estamos debaixo dessa estrutura. Então sempre teremos alguém nos representando. Quem representa vocês diante de Deus? Por favor, não vai dizer que é o pastor, tá? É o conselho. O conselho foi eleito por vocês para representar diante das autoridades. Entenderam, irmãos? Então, sempre, quem nos representa aqui na prefeitura? Doutor Pessoa. Se você gosta dele ou não, meu filho, não importa. Ele é o seu representante municipal, maior. Mas eu não votei, não importa, meu filho, é representação. Então, não tem como nós fugirmos disso. Em qualquer instância que você tiver, sempre representando. Então, Deus está dizendo através da palavra dele, de um só veio toda a raça humana e as consequências disso. Agora, como nós vemos nesse texto as consequências? Por favor, vamos agora, verso 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e maestria do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens, aqui aos homens é a toda a humanidade, que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, que destinou e acreditou diante deles, diante de todos, digo, ressuscitando dentre o quê? Então ele diz, olha, vocês que vieram de Adão, todos vocês vão ter que comparecer em um dia, diante do tribunal de Deus para prestar contas. Então todos, sem exceção, estão debaixo da representação e da imputação de injustiça, por causa de Adão, como nosso representante. Ficou claro isso aqui? Pastor, mas eu quero fugir disso. Não tem como você fugir, meu filho. Essa foi a estrutura estabelecida por Deus. E todo ser humano, crente ou descrente, sabe que um dia haverá de prestar contas diante do Senhor. Exatamente por causa disso. Aí ele diz assim, ó, e a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade, que deles procede por geração o quê? Ordinária. Então, pastor, qual foi a grande herança que a gente recebeu de Adão? Você recebeu o selo de injustiça, injusto. Você recebeu a morte. Você só não vai morrer se Cristo vier antes, você será transformado. Aquela morte aqui, física. Mas se você, quando Cristo vier, não estiver em Cristo, você vai sofrer a pena eterna, da qual ninguém se livrará, não é? Salvo se estiver em Cristo. E além disso, ainda diz o seguinte, que você vai receber também toda a corrupção. Então você recebeu o selo de injustiça, recebeu a morte e a corrupção. Então pense bem, toda criança, desde o momento que ela é concebida, começou a crescer ali, ela já vem com o selo de injustiça, já vem com a morte, já vem com o quê? Com a corrupção. Aí eu pergunto, qual a maior necessidade do seu filho quando ele nasce? O babador, o bico, a mamadeira, o berço, o armáriozinho, botar as roupas, trocentas mudas de roupa, que perde no primeiro mês, o sapatinho, coisas são lindas, né? Cheirosinha, a mamãe lava, passa, deve fazer isso mesmo, mas meu filho, essa não é a maior necessidade do seu filho, porque se você entender isso aqui, a maior necessidade do seu filho é ser salvo.
Ele precisa do Evangelho. Essa é a maior necessidade, não é outra. Então, quando você entende a natureza disso, isso traz implicações para a sua vida profundas. É uma mudança de paradigma. Porque às vezes a gente está correndo atrás do vento para suprir uma necessidade, que por vezes é real, ninguém vai andar despido, mas não é a maior. A maior é o Evangelho, porque ele precisa ser salvo. Esse é o grande legado que você vai deixar para gerações posteriores. Salmo 78. Está lá escrito. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que todos que nascem depois de Adão receberam o selo de injustiça, a morte e a corrupção da natureza. Pastor, o que representa, então, essa corrupção da natureza? É que, ouça bem isso, todas as faculdades humanas foram corrompidas pelo pecado. Por exemplo, se você olha no espelho o seu rosto e você olha uma foto sua, bota aí de 20 anos antes, você não vai ver diferença? Você sabe por que você envelhece, meu filho? Começa a adoecer, dor aqui, dor ali, dor acolá, com dor para todo lado. Sabe por que isso? É efeito de quê? Na queda. Você sabe por que você não consegue pensar mais direito à medida que os anos passam? Salvo se você, pela graça de Deus, tivesse seu pensamento mudado. E aí você vai começar a ter pensamentos santos. Efeito de quê? Da queda. Então, a queda nos comprometeu na nossa vontade, nas nossas emoções, na nossa capacidade de raciocinar, de pensar. Então ela nos comprometeu fisicamente, espiritualmente, mentalmente, relacionalmente, acabou conosco. Efeito da queda. Aí você pergunta, meu Deus, por que esse mundo está desse jeito? Aí só os crentes estão com a bandeira aqui acenando, os que conhecem a Bíblia, né? Foram iluminados pelo Senhor, acenando, foi a queda. Foi a queda. E o povo está achando que não. É porque o outro é culpado. Não é, meu filho. O que nós experimentamos hoje de tragédia, todas, sem exceção, decorrem da queda. Aí eu pergunto para você, eu fico olhando para isso e pensando, você tem noção de quanto o pecado estraga a sua vida e você ainda convive com o pecado amigavelmente? O pecado acabou com a humanidade, acabou, só a graça de Deus para reverter isso. Aí você ainda consegue conviver com pecados, e até quem dá nome, né? Pecado de estimação. O negócio é tão próximo que ele tem o pecado de estimação. Ele diz, olha, eu me livrei de todos, mas esse aqui eu não posso livrar não, que esse aqui eu só faço quando ninguém vê, esse aqui não. Ele está acabando com sua vida, ele está corroendo, carcomendo você por dentro, igual um câncer, corroendo, acabando com você, acabou com a humanidade. Então, quando a gente lê um texto desse aqui, dos efeitos do pecado, sobre Adão e sobre toda a sua raça, que ordinariamente veio dele, meu filho, por que você quer ainda brincar com o pecado? A gente vê o menino pegando assim, uma coisa que ele botar na tomada e diz, é de risco, né? E é mesmo, pode tomar choque, pode morrer até. Mas não tem coisa pior do que brincar com o quê? Com o pecado. Se tem uma coisa grave na nossa vida, nos nossos filhos, é brincar com o pecado, porque o pecado acaba conosco. Eu, às vezes, passo na rua, comento com Sinara e com José, né? Vejo alguém na sinaleira, assim, às vezes bêbado ou drogado, eu não sei bem o que é, mas assim, sujo, a unha grande, eu fico, meu Deus, imagem e semelhança de Deus. Olha que estado chega.
É um negócio que me toca assim profundamente por dentro. Meu Deus, como o pecado acabou. Agora tem também os cheirosinhos, viu? Eu estou falando desse porque choca os olhos, né? Mas tem os cheirosinhos, perfumadinho, todo arrumadinho, que aparentemente parece que está tudo bem, mas quando você vai na vida íntima, você vai ver como está destruída a vida. Só aparência, só casca, sepulcro caiado, pecado. E a pessoa ainda fica brincando, não quer enfrentar, não quer tratar, acha que pode lidar com isso. Não pode. Trata logo disso, porque ele vai corroendo a sua vida e vai lhe debilitando. Daqui a pouco você não tem mais forças para tratar. Vocês estão entendendo? Foi isso que aconteceu conosco. Afetou a gente. O profeta Jeremias diz o seguinte, por favor, abra a sua Bíblia. Jeremias, capítulo 17. Geralmente a gente lê a partir do verso 9, né? Eu acho que esse verso é até um verso que as pessoas decoram. Dá uma lidinha aí para você ver se você já ouviu esse verso. Já ouviu esse verso? Não é? Enganoso é o quê? E desesperadamente. Mas você não pode ler esse verso solto, embora ele tenha uma verdade que é muito emblemática. Você precisa ler no contexto. E o contexto está fazendo um contraste entre um coração obediente a Deus e um coração que vive à mercê da sua própria inclinação. Então isso avulta mais o significado do texto. Então eu vou ler a partir do 7 e não do 9, tá? Olha só o que é dito, ó. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem um calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar o quê? Essa é uma vida vivida com o Senhor. Frutificação, verdor, florescimento, crescimento. Você vai ver isso na vida da pessoa, naturalmente. Agora, como é que seria uma vida onde eu vivo à mercê do meu coração? Aí ele faz o contraste, por isso o verso 9 deve ser lido nesse contexto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então Deus não fica devendo nada a ninguém. Você não plantou? Plantou girimum. Vai colher o quê? Uva. Semente de girimum dá uva. Ou abóbora, né? Como chama. Mas você plantou. Então Deus está esquadrinhando o coração. E vendo isso, vai retribuir a cada um. Diz assim, olha. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim aquele que ajunta riqueza, mas não retamente. No meio de seus dias, as deixará, e no seu fim será o quê? Insensato. É o efeito da vida sem Deus, a vida em pecado, que acabou conosco. Aí você vai se iludir com o seu coração? Acho bom não fazer isso, não. É uma tolice. Então o pecado fez o que conosco, irmãos? Ele nos acabou, danificou. Pastor, não sobrou, olha bem isso, pastor, não sobrou uma coisinha assim, uma nesguinha assim, para dizer que ficou bom. Não, meu filho, tudo. Da sua unha do pé, do dedo mínimo,
Até o último fio de cabelo, tudo comprometido. Cantamos hoje, bem nenhum havia em mim. Não tem bem nenhum. Então, por favor, nunca pense que você é bonzinho. Eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa. Não, meu filho, bom só existe um. Você está caminhando para ser alguém que honre a Deus por meio de um bom proceder, mas por natureza não tem nenhum bom, só Deus. Está claro? Tem alguma pergunta? Nenhuma dúvida, nada? Diga, irmã, por favor. A irmã, eu quero que você pergunte, porque assim, eu não quero que ninguém saia daqui enganado consigo mesmo. Nem eu. Bom dia, pastor. Bom dia, minha filha. O senhor fez menção no início, como de forma introdutória, e deu exemplos com relação ao corte de cabelo e uma veste de que são tidos como, podem ser tidos como pecado, necessariamente não são. Né? O que a Constituição da Igreja Presbiteriana faz, ou sim ou se não, menção sobre as vestes com relação à igreja? Tá. Eu louvo a Deus por nossa igreja, porque ela não tem regrinhas. Então, você não tem na igreja um manual de usos e costumes. Em todo o tempo que eu li da igreja, desde a época em que ela foi lá com o John Knox, que é o fundador do presbiterianismo, né, escocês, nunca vi nenhum livro produzido com uma série de regras de uso e costumes. Nunca vi. No Brasil também não, 1859, de lá para cá não tem. O que a igreja trabalha? Ela trabalha os princípios bíblicos. Por exemplo, no que diz respeito às vestes, o princípio da santidade, o princípio do pudor, da adequação. Ok? Então, eu não vou esperar que alguém vá trabalhar numa cozinha e não tem uma touca. Ali está o princípio da limpeza, né? Do asseio, na produção, no preparo de um alimento. Ok? Então, essa adequação é possível. Então, a igreja ela não tem um livro de regras de vestes, mas de pudor. Então, por exemplo, se a pessoa vem, imagine se eu hoje estivesse aqui de sunga. Aliás, não imagine não. Não seria um negócio estranho? Desculpa. Porque a gente vai falar sobre isso, imaginação também é pecado. Pode ser pecado. Pode ser pecado. Pois é, né? Se eu tivesse de bermuda, por exemplo, você já faz, pastor, hoje parece que veio da praia direto para cá. Então, nós temos esse senso. Por que temos esse senso? Porque temos o princípio de respeito ao momento, à função. Então, a Bíblia vai munir o crente com princípios, para que ele tenha a capacidade de tomar uma decisão justa, correta, que não vai agredir ninguém e que vai manter a pureza, a santidade daquilo que é feito diante do Senhor. Tá bom? Graças a Deus por isso, porque tem outras aí que tem um conjunto de regrinhas, né? E o negócio fica pesado, porque se você não submeter aquilo, meu filho, aí você é capaz de ser disciplinado e expulso da igreja. Então, nós não fazemos isso. Nós temos o quê? Princípios. Agora, como temos princípios, é possível que tenha pessoas que quebrem princípios. Pessoas quebram regras, mas antes de quebrar regras, elas quebraram o quê? Princípios. Eu lembro de uma vez, um pastor amigo meu, que uma senhora veio, uma senhora muito bela, uma jovem assim, uma jovem senhora, e veio com uma roupa muito indecente e sentou bem no primeiro banco. Meu filho era um cruzado de perna para lá, um cruzado de perna para cá, um negócio terrível. Aí o pastor se levantou, pegou o paletó dele e botou em cima da perna da moça. Eu não sei se eu teria essa coragem, mas ele fez. Mas estava me incomodando, ele não estava conseguindo ter atenção. E aí, como ficavam os presbíteros, foi uma coisa terrível. Então, a pessoa tem que ter esse discernimento. Isso vale para os homens também, né? Logicamente. Mesmo critério.
é para o ser humano de modo geral. Tá bom? Então, princípios. Igual guarda do dia do Senhor, princípio. Agora, uma coisa importante. O que isso está envolvido? A minha natureza corrompida. De sorte que eu vou racionalizar a coisa para justificar minha atitude. Não tem nada a ver. Teresina é muito quente. Aí por que o povo não anda despido na rua? Ah, pastor, mas é quase como se fosse despido. Então, se a gente for racionalizar, meu filho, com o coração que a gente tem, você vai encontrar a razão para fazer um bocado de coisa, até o que Deus não ordena que você faça. Coração corrompido. Cuidado com isso. Irmão Marcelo. Só um instante, meu filho. Antes do Marcelo falar, só quero destacar um ponto, que é o do item 4, antes dele falar, que está na linha do que eu estou dizendo. Todas as transgressões que eu cometo hoje, e você também comete, todas, sem exceção, veio de qual? Da primeira. Da queda decorrem todas as transgressões atuais. Todas, sem exceção, todas. Por pensamentos, por palavras, por obra, por omissão, por comissão. Todas, sem exceção. Todas. Então, todas as transgressões vieram daquela passada. Por quê? Porque em Adão eu me tornei indisposto, adverso ao bem e inclinado para o mal. Então, o homem natural, ele é indisposto, ele é adverso e ele é inclinado para o mal. Então, é uma árvore torta. Não para o lado do rio, mas para o lado da terra. Já nasceu torto. Você pergunta assim, meu filho nasceu com defeito, físico ou espiritual? Ele pode nascer bem fisicamente, lindo, coisa mais linda, bebê Johnson, não sei nem se existe mais isso, mas ele nasceu com um problema seríssimo. Qual foi? Pecado. Agora aqui, ó, na nossa igreja nós temos uma jovem, né? 19 ou 18? 18 anos, Brenda. Tem uma situação que envolve a saúde dela, não é? Mas esse é o problema dela, é esse? Não. Pecadora. Portadora de síndrome de Down, mas é o quê? Pecadora. E o autista? Também. Eu vou usar os diagramas. E o TDAH? Também. Pecador também. Então eu não posso esquecer, independente da questão, que o meu filho, como eu, e Adão depois da queda, é pecador. E a maior necessidade dele é o Evangelho para ser salvo. Jamais se esqueça disso. Meu irmão Marcelo. E, pastor, no sentido da transgressão, é sabido de todos, né, que tem muitos filmes, até mesmo desenhos, que retratam assim, histórias a respeito de Cristo, até mesmo a imagem, né? Tem o caso da Paixão de Cristo, recentemente tem uma série chamada The Chosen, e assim, é visto muita discussão, principalmente no contexto da internet, e às vezes até mesmo os presbiterianos são tratados como, de maneira, como chacota, né? Que alguns dizem que aquilo ali, assistir aquele tipo de material é uma quebra do segundo mandamento, e aí gera uma série de implicações. E aí eu queria saber mais a respeito disso, se é mais uma imposição mesmo de pessoas facciosas, ou se realmente é uma quebra do segundo mandamento. Eu estou num mundo onde uma das capacidades que Deus deu ao homem foi a da criação, a criatividade. Por exemplo, para escrever um livro, para escrever um filme e dirigir esse filme. Esse é um ponto. Então, Deus me dotou de criatividade. Segundo, a minha criatividade, ela não pode quebrar mandamentos do Senhor.
Então, esse é um ponto importante. Toda vez que eu uso minha criatividade para quebrar mandamentos do Senhor ou para levar alguém a quebrar, eu estou pecando contra o Senhor e contra o próximo, quando ele também acompanha isso. Aí surge agora uma situação em que há uma indicação dessa série. E há um debate já na nossa igreja há anos sobre a questão de imagens de Cristo. Se pode usar, se não pode usar, se pode fazer de uso didático. E a igreja já tomou uma decisão sobre isso, conciliarmente falando. E Deus fala por meio dos concílios, embora a gente saiba que concílios podem errar, inclusive está na nossa confissão, mas eu creio que aquela decisão foi uma decisão adequada. Então, assim, necessariamente, eu não vejo problema de que possa fazer uso daquele tipo de arte, ficção, para retratar um evento bíblico, desde que se deixe muito claro do que se trata, e que pode haver acréscimos, por exemplo, demonstração de personalidade de personagens que não são revelados na Escritura. Tem que saber que aquilo é acréscimo, tem que ficar claro lá. Agora, será que todo mundo vai ter essa leitura do evento? Acho que não. Então eu preciso ler e ver com muito cuidado. Ok? Eu acho que esse é um princípio que regula e que não vai entrar naquela série de regrinhas. Qual é o princípio? Deus me dotou criativo, minha criatividade não pode desobedecer a Deus, nem levar o meu irmão a pecar. Se eu ouvir isto e satisfez, então não veria dificuldade. Tá bom? Mais alguma pergunta, irmãos? Pastor, vou aproveitar que o microfone está perto de mim. Por favor. Ainda falando sobre as regrinhas. Certa vez eu conversando com uma amiga e ela estava assim inconformada porque disse que o pastor da igreja que ela frequenta, ela não é membro, ela é membro de outro estado, fez uma lista de pecados, onde nessa lista constava que fazer cirurgia plástica era pecado. E o motivo que ele colocou como pecado é porque disse que a pessoa estava mexendo na obra de Deus, que Deus fez, era perfeito. O que é que o senhor me diz sobre isso? Se trata de uma questão funcional, ela deve fazer. Por exemplo, eu estou com um dente doendo, eu deixo o dente doer até eu morrer ou arranco? Então, funcionalmente, não tem nem o que pensar. Agora, se for do ponto de vista estético, aí cabe uma reflexão. Qual é a reflexão? Não é que pode ou não pode fazer, são os motivos. Pelo que eu entendi, ele não discriminou caso a caso, ele simplesmente Por isso que a gente não pode ter regra, porque olha, o povo diz assim, cada cabeça é um mundo, né? Meu filho, ela aqui, a irmã Laísa, vai fazer a mesma coisa que a irmã Sinara. Um faz com uma motivação, outro faz com outro. Então, eu não posso pegar pessoas diferentes e colocá-las todas no mesmo pacote, eu tenho que ouvir caso a caso. Tem princípios norteadores que vão para todo mundo, por exemplo, o princípio de que todos pecaram. Agora, eu não posso dizer que todo mundo que está agindo pecando. Então, eu tenho que analisar isso. Por isso que, olha, princípios. Porque senão, meu filho, você vai botar tanta regra na sua vida que vai ultrapassar o dos fariseus. Daqui a pouco você vai escolher ovo branco ou vermelho. O branco é pecado, ou melhor, o vermelho é pecado, o branco é mais santo, aí você pode comer. Não faz nada desse, não, você vai acabar com a sua vida. Você vai viver numa jaula. Não faz isso. Aprenda os princípios. E você vai ter o norteamento. Para tudo que você fizer. Princípios bíblicos, me refiro, tá? Vamos lá? Então, efeito do pecado. Indisposição, me tornei indisposto. E adversa a todo bem. Então, vamos pensar. O ser humano, naturalmente, ele está disposto a fazer o bem ou fazer o mal? Naturalmente. Mas você vai dizer isso aí fora, o povo vai acreditar nisso? Não, eu não. Mas sua natureza é assim. Adverso, ele quer fazer o contrário. Ele não somente está indisposto,
Mas ele quer fazer o quê? O contrário. Por quê? Porque ele está naturalmente inclinado para o quê? Para o mal. Então, imagine se eu deixar o ser humano ao seu próprio sabor. Onde vai dar a vida desse cidadão? É assim. Agora, tem dois expedientes aí maravilhosos da parte de Deus. Primeiro, Deus age por meio do seu Espírito, contendo o mal. Ó, a ação do Espírito de Deus em toda a humanidade, o quê? Restringindo o mal. Ele não deixa o homem ser tão mal o quanto ele pode ser. Isso é bom ou ruim? Meu filho, você imagine se dissesse assim, olha, a partir de hoje está livre. Até eu li com os irmãos aquele texto de Romanos 1, quando diz assim, Deus entregou tais homens. Deixar. O filho pródigo saiu de casa. Pegou o dinheiro do pai, está em Lucas. E o pai disse, meu filho, agora eu estou usando da ficção, viu, Marcelo? Meu filho, não vá. Estar com seu pai é melhor. Não, eu quero ter minha experiência, eu preciso ter minha experiência, eu tenho que ser homem, né? Agora quer ter experiência com o dinheiro dos outros, então me dá logo a herança, que eu vou me embora. Pegou e foi-se embora. E viveu dissolutamente. Deu vazão a tudo que ele queria fazer. Onde é que ele foi parar? Para onde? Na lama. Comendo a comida dos porcos. Pronto, ali é um retrato perfeito do que acontece se você for deixado ao sabor do seu próprio coração. Vai para a lama. E eu não estou me referindo à lama da pobreza, não, porque é possível que você fique muito rico. Eu estou falando a lama moral. O grau de depravação que você pode chegar. Lá na Pocilga, ele lembrou, rapaz, com papai era melhor. Com papai era melhor. E ele volta. Não sou digno. O pai recebe, dá uma festa, você já sabe o resto da história. Então aquele exemplo é o que, você quer viver de acordo com o seu coração, vá. Agora você sabe que no final você vai parar onde? Na Pocilga. Moral. Você vai fazer coisas que talvez você nunca tenha pensado fazer. Por quê? Porque nós somos inclinados para o mal, aversos a todo bem e inversos a ele. Tá bom? Então o homem natural quer saber de Deus? Não. Não quer. Essa é a nossa realidade. Sem Cristo. Então Deus retém o mal e ele faz uma outra coisa, que é a segunda. Qual é a segunda? Ele salva pecadores. Aí ele muda o coração. Então olha só, ele restringe o mal para não deixar a coisa ficar solta e ele, tendo escolhido alguns, salva o pecador e muda o coração, muda o centro da motivação para que agora a gente ame e obedecer a Deus, o que nós naturalmente não conseguiríamos fazer. Tá bom? Então ele faz desse jeito. A outra coisa que nós aprendemos, irmãos, pastor, e quanto tempo vai durar isso na minha vida? Eu entendi que eu nasci assim, a herança que eu recebi, a minha inclinação é essa, e quanto tempo vai durar? Pastor, quando eu casar, eu melhoro? Não. E se eu formar? Também não. Esse estado vai persistir, se você não for regenerado, até a sua morte. Então, quem é mais depravado? Do ponto de vista de exercício do pecado. O bebezinho que saiu do ventre materno ou o idoso de 106 anos, se ele não foi regenerado? Pela exposição de 106 anos e a falta de trato no coração, é possível que você chegue com 106 anos tão mal, que você não se reconheceria. Por quê? Porque o estado de depravação vai persistindo em nós, vai piorando.
Aí eu vou dar um dado para os irmãos, depois vocês procuram na internet se vocês quiserem. Você já percebeu como aumentou o nível de, ouça bem isso, tá? Jogos entre idosos. Consumo de pornografia entre idosos. Vícios, o jogo é um vício, entre idosos. Por quê? Mas não está ficando velho de jeito de aprender? Pois é. Mas com a natureza que nós temos, a tendência não é melhorar a cada ano que passa, é o quê? Piorar. Aí eu conversava com um irmão, não tem nem como editar isso, né, mãe? Que o pai, a mãe, tendo o pai morrido, a mãe foi para um asilo de idoso. Asilo é de idoso, né? Aí ele foi com o irmão no banheiro. Chegando no banheiro, viu lá Listerine, sabe o que é Listerine, né? Fio dental, sabonete e preservativo. Aí, oxe, preservativo? Foi na direção para saber o que era. Aí, meu filho, ele ouviu coisa do arco da velha. Isso aqui a gente tem que conter as coisas. O negócio aqui é pesado. Mas não é idoso? Não devia estar melhor? Mas se eu me deixo levar pelo meu coração, sem trato, sem cuidado, a cada ano que passa, fica melhor ou fica pior? Sem Cristo? Pior. E aí? A Bíblia, tem razão ou não tem? Terrível. Então eu preciso entender isso, irmãos. E olhar para a minha realidade e ver que a corrupção ela vai persistir até eu morrer. Quando é que seria revertido isso? Quando é que pode mudar? Só há uma condição de mudança. Qual é? Se mudar o coração. Aí a confissão diz: embora seja ela perdoada e mortificada por Cristo, todavia, tanto ela como seus impulsos são real e propriamente o quê? Pecado. Então, eu disse assim, você está nessa inclinação terrível. Se Deus lhe salvar, lhe regenerar, vai abrandar, mas você ainda vai conviver com as consequências da queda. Tanto é que você precisa se santificar. Então não é porque eu fui regenerado, que fui regenerado, agora eu posso fazer o que eu quiser. Não, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Gálatas 5. Por quê? Porque até mesmo regenerado, se ele não atentar para os princípios divinos de santificação, ele vai fazer coisas iguais ou piores do que um que não foi regenerado. Por quê? Porque dentro do coração dele ainda está o quê? Os efeitos da queda. O ser dele convive com isso. A luta entre o espírito e o quê? E a carne. Então vamos pensar aqui. Numa pessoa que não é regenerada, cada ano que passa ela vai ficando o quê? Pior. Em um regenerado, cada ano que passa, ela deve se ir santificando. Mas quer dizer que ela pode relaxar e viver do jeito que quiser? Não. Porque mesmo regenerada, se ela não atentar para os meios divinos de santificação, ela também vai experimentar as mesmas mazelas de um coração corrompido. Por isso que o apóstolo Paulo disse: miserável homem que sou. É luta, todo dia. Luta onde, pastor? Primeiro, no pensamento. Você vai ter que controlar seu pensamento para não pecar. Tem uma ilustração bem interessante nesse sentido, que diz assim, olha, eu não posso impedir que um passarinho o quê? Voe por cima da minha cabeça, eu não posso impedir, ele vai voar. Mas ele pousar e fazer ninho, então na sua mente pode vir pensamentos. Pá.
Às vezes uma sequência muito rápida e intensos. O que é que você tem que fazer? Usar o princípio divino do que pensar, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é reto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o vosso, para o quê? Combater esse pensamento. É um ambiente. Segundo, mesmo você regenerado, vai vir vontade. Vontade de fazer o quê? Como regenerado, duas. Ou a vontade de Deus ou a do homem. Mas vai vir a vontade. Vontade de tomar um remédio para eu esquecer do mundo. Vontade de comer até explodir. Não é assim que tem gente? Olha, eu estou com a vontade de sair por esse mundo. Dar um basta nisso tudo. Vontades. Guerreando dentro da sua alma. O que você tem que fazer? Combater. Pelos meios divinos. Então, pensamento, vontades. Vontade ou desejo, né? Palavras. Ah, quanta coisa sai da nossa boca, não é? Quanta coisa sai da nossa boca. Luta também. Ações. Ah, se eu tivesse um negócio aqui na mão, fazia o quê? Jogava. Interessante que ninguém joga o iPhone 14 na parede, né? Aquele mais caro, como é o Pro, é o Pro Max? É, né? Pronto, quanto custa um bicho daquele? O pobre passa ali a vida toda pagando negócio. Quando ele tem raiva, ele pega o lanterninha, né? Então ele tem o telefone de jogar e tem o telefone de falar. Sabido, né? É com isso que nós vamos lidar, irmãos. Mesmo regenerado. E a Bíblia nos ensina isso. Agora, por favor, abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 6. Verso 1. Romanos 6, 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Não, de modo nenhum. Como veremos ainda no pecado, nós que para ele o quê? Morremos. Então, nós vamos usufruir dos benefícios da morte e ressurreição de Cristo, aplicadas a nós pelo Espírito, por meio dos meios de graça, para nos fortalecer e a gente lutar contra o pecado todos os dias. Não pode descansar. Até morrer, você vai lutar contra o pecado. Até morrer. Pastor, no leito de enfermidade, não consigo me movimentar, minha mente funciona. Lá você vai estar lutando com o pecado. Contra o pecado. Não tem jeito. Até morrer. Mesmo regenerado. Por isso aqui uma parte, a gente tem que visitar pessoas enfermas, orar por elas e com elas, para acompanhar nesse processo, porque isso é um fortalecimento. Agora Romanos 7, verso de número 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha carne, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Luta constante, não é? Quero obedecer a Deus e luto contra o pecado que toda hora, que tenazmente nos assedia. Essa expressão lá em Hebreus 12. Tenazmente nos assedia, o tempo todo, para você pecar. O tempo todo, luta. Você lutando também. Às vezes você fica exausto. Exausto nessa luta. Cansa lutar contra o pecado. Graças a Deus que nós temos alguém que foi adiante de nós, lutou e venceu, porque senão a gente não ia dar conta. Então, às vezes você ouve a pessoa, pastor, eu estou lutando, orando, é cansativo, minha mente cansa. E a expressão é, na vossa luta contra o pecado, não tendes resistido ainda até o sangue. Luta terrível.
Uma vez eu aconselhava um jovem, estava perto de casar, e eu disse para ele uma coisa que eu já disse publicamente, né? Eu disse: olha, quando você for escolher alguém para casar, case com alguém casto. Necessariamente não é virgem, casto, santo. Porque as lutas que uma pessoa vai ter depois do casamento na área sexual, elas não diminuem, elas se intensificam. Ouviram o que eu disse? Elas se intensificam. Então, a castidade é o ponto. Porque se você casar com uma pessoa que seja virgem e não é casta, na mente dela as lutas serão maiores, muito maiores do que alguém que não é virgem, mas é casta. Porque a mente dela opera diferente para o mal nessa área. Isso vai refletir no seu casamento. Conversamos, tempo passou. Tempo depois ele disse: o senhor estava certo. Eu disse: não, eu, né? Palavra de Deus. É luta, meu filho. Então, peça a Deus a graça de lutar todos os dias contra o pecado. Agora saiba que é uma luta difícil, mas é uma luta onde nós temos um vencedor, que é o Senhor Jesus Cristo, e nele nós somos mais do que. Então não é uma luta que você vai ser derrotado, não. Não é uma luta que você vai perder, não. A guerra você vai perder, não. Você pode perder batalhas. A guerra, não. A diferença, não é não? A batalha são eventos de uma guerra. Você pode perder uma batalha. Quando acontecer isso, pastor, perdeu, caiu, o que é que você faz? A todo aquele que confessa e deixa, vocês leem direto aqui, alcança o quê? Isso me dá liberdade para fazer o errado? Não, mas ele me dá o expediente de escape. Então pense nisso. Todo dia uma batalha. A guerra já está vencida. Não é vou vencer não, já está vencida, ele já venceu. Nele nós somos vencedores. Agora todo dia a nossa batalha diária contra o pecado, todo dia. Cansa, cansa. Mas é prazerosa. Vocês já sentiram o prazer da santidade? Anote isso e reflita a sua vida. Você alguma vez já sentiu o prazer da santidade? O gozo. Pense sobre isso. Quando você vence um pecado, você luta, você vence. Uma maravilha. Não tem nada melhor. Abra uma Bíblia aí, por favor. Em 1 João, capítulo 1, verso 8. Alguma pergunta? Primeira João 1, 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, não peque. Se pecar, tem advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Por fim, serei breve. Meus irmãos, eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte: o que é que o homem merece da parte de Deus por ser pecador e pecar? O que é que você acha que merece? O que é que o homem merece da parte de Deus, um ser santo, justo, por ser pecador e pecar? A resposta é bíblica. Vamos repetir, nós merecemos a justa ira de Deus. Pastor, mas
Mas não fui. Não, meu filho. Mas pastor, não. Todos os seres humanos, sem exceção, depois de Adão, por geração ordinária, por serem pecadores e pecarem, merecem o quê? A justíssima ira de Deus. Então, se Deus manifestar sua ira, o que é que acontece? Noé. Sodoma e Gomorra. Miriam. Nadab e Abiú. Os da Torre de Siloé. Todos pecaram. Estão expostos justamente à ira de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Então o que é que eu mereço? Ira. Foi que você recebeu? Salvação. Mas espera aí. Mas não era ira? Era. E de onde vem a salvação? É porque alguém, que não eu, foi exposto à ira de Deus, sendo justo, ao ponto de na cruz dizer: Deus meu, porque me... Então, se eu não fui condenado, não foi porque havia bem em mim, mas porque alguém que é bom experimentou uma ira justa, sendo ele o quê? Justo. Aí eu pergunto, como eu acabei na quarta-feira aqui, diante de um Deus desse, tão maravilhoso, sendo eu merecedor de ira, Ele me deu graça, me deu misericórdia, me deu amor. Como que eu deveria me portar diante de um ser desse? Com descaso? Com rebeldia? Com irreverência? Ou eu deveria me prostrar, quedado aos seus pés, com santo temor, em profunda gratidão, por Ele ter me alcançado, sem merecer? Então, meus irmãos, eu espero que você esteja bem consciente de quem você é, de quem nós somos, para afastar do seu coração qualquer manifestação de orgulho, de altivez, de soberba, e muito humildemente se colocar diante do Senhor e dizer: ser propício a mim, pecador, Senhor. Te agradeço, Pai. Eu não merecia. E o Senhor me deu tudo isto. Segunda coisa, ainda que você não tenha nada neste mundo, nada, absolutamente nada, nenhum de nós, se você teve a salvação, você recebeu o maior e melhor presente que você poderia receber. Porque se não fosse por isso, você estaria justamente condenado ao inferno. Meus irmãos, se isso não nos fizer humildes, que mais fará? Se reconhecer a nossa natureza diante de Deus não nos faz humildes, que mais fará? Então, que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude e nos faça consciente de quem somos diante dele e nos dê uma postura condizente com esse estado, onde a gente glorifica a Deus pela salvação e viva para o louvor da sua glória. Que Ele nos abençoe e nos guarde. Amém.